Fala, Bom dia, Tax. Bom dia a todos. Como que tá por aí? olha, tá friozinho hoje, né? Aqui por São Paulo, aqui a temperatura meio que baixou, mas segundo informações, né? Agora final de semana vai dar uma esquentada, né? Se Deus quiser. Nós passamos por um friozinho no início da semana, mas o tempo já voltou à normalidade dos matogrossenses. Olha aí, gente. Ó, a doutora Eliane, né? Ela é de Mato Grosso, né? Cuiabá. Então, ali a temperatura, assim, eu também, quem não me conhece, eu sou também de Mato Grosso, tá, gente? Então, já estou mais familiarizado. Aqui no friozinho fica aquela situaçãozinha assim. Mas, vamos lá, doutora, fique à vontade, tá? Para estar falando aí sobre esses produtos tão incríveis. Se você quiser apresentar também, doutora, para todos conhecerem, né, as suas especialidades, tá? Fique à vontade. Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? Já vi um positivo ali. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Compartilhando um pouco, né, do nosso conhecimento, da nossa experiência. Eu vou falar aqui bem rapidinho sobre a minha especialidade, né? Eu sou médica, formada aqui na UFMT e procurei, né, alternativas à medicina tradicional, porque eu percebi, trabalhei muito tempo na medicina convencional, nos prontos atendimentos, no SAMU, mas eu via pouco resultado, né? Então, eu comecei a trilhar um novo caminho. Fui buscar conhecimento na ortomolecular, na endocrinologia, na medicina anti-homotóxica, na medicina, na homeopatia, na medicina quântica, né? Então, comecei a praticar a medicina integrativa e a gente começou a observar uma melhora nos resultados dos pacientes, tanto no aspecto preventivo, né, que antes não se falava muito nisso, o preventivo que hoje se fala ainda é um preventivo muito fora da nossa prospecção em saúde na medicina integrativa, que o preventivo que se fala ainda, na verdade, é uma detecção precoce, né? O paciente ele já começa a ter um sintoma, ele corre no médico, mas hoje nós vamos falar realmente de saúde preventiva, qualidade de vida, longevidade, né? E o que nós temos de arsenal para que a gente conquiste tudo isso. Tá? Vamos passar por isso. Hoje nós vamos falar sobre os nossos produtos, né, da Wave Global, né, os encapsulados. Então, aqui nós temos o ômega 3, né, que são os ácidos graxos, a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre ele. Nós temos o Wave Calm, né, que é um produto para melhora do sono, e nós temos o Wave C2+, que é a base de colágeno tipo 2, que melhora a hidratação e a flexibilidade das articulações, tá? Que a gente utiliza isso muito em consultório, em praticantes de esportes, em pacientes que já têm desgaste articular, para melhorar esse colágeno articular, tá? Mas hoje nós vamos nos ater mais especificamente ao ômega 3, né? E ao dexamisol, tá? Então, o ômega 3 são ácidos graxos, e hoje a gente vê uma um crescente interesse em entender o papel desses ômega 3. Por quê? Porque quando a gente vai para a prática clínica e observa os exames dos pacientes, pacientes que
não tem sintoma algum, tá? Ele vai fazer aquele check-up, né, que geralmente o paciente que ele é mais antenado, ele fala, olha, eu quero fazer um check-up e eu quero que peça os exames. Quando a gente solicita os exames, a gente observa que aquele paciente, ele já vem apresentando uma inflamação crônica de baixo grau, que é o que nós chamamos de inflamação silenciosa, tá? Então, o paciente, ele nem passa pela cabeça que ele está inflamado e que ele é praticamente uma bomba relógio. Por quê? Porque ainda não houve disparo de sintomas. Então, esses exames que um conjunto desses exames nós chamamos de inflamograma, né? Dentro desses marcadores, a gente utiliza os leucócitos, né? Que é um marcador já bem conhecido, a gente sempre vê isso nos hemogramas, né? Então, que é um exame básico que a gente sempre solicita. O PCR, que é a proteína C reativa, é um marcador de inflamação aguda. Então, quando a gente olha num hemograma, tá lá, leucócitos totais. Geralmente, na medicina convencional, isso vai chamar a atenção do médico quando os leucócitos estiverem acima de 11.000. Ah, tá tendo uma leucocitose, então há um processo inflamatório importante ou há um processo infeccioso, né? Que pode ser tanto bacteriano ou viral. Mas a maioria dos colegas, eles não têm aquela visão de observar o que acontece entre 4.500 leucócitos até 10.000 leucócitos. O ideal que nós apresentemos nos nossos exames é que esses leucócitos estejam entre 3.500 e 4.500. Valores entre 4.500 e 10.000, já estamos na zona da inflamação crônica de baixo grau e silenciosa, tá? Então, às vezes a gente acha que está tudo mil maravilhas e eu já estou inflamado há muito tempo. Isso é de inflamação crônica. Aí nós temos também a homocisteína, o PCR. Antes disso, vamos falar do PCR. O PCR, que é a proteína C reativa, ela ficou mais conhecida agora na pandemia, que todo mundo solicitava, né? Então, a gente via esses valores da proteína C reativa elevadíssimas, né? Mostrando que a própria infecção viral fazia uma inflamação de alto grau, né? E sistêmica, só que de forma aguda. Os valores ideais do PCR para longevidade, para uma boa saúde, para uma boa qualidade de vida, é que esses valores estejam abaixo de 0,5, abaixo. Até nos parâmetros de laboratórios, alguns laboratórios eles trazem os parâmetros laboratoriais, né, convencionais, e a gente vê ali PCR entre 1 e 2, baixo risco cardiovascular, PCR entre 2 e 3, médio risco cardiovascular, e PCR acima de 3, alto risco cardiovascular. Né? Então, hoje a gente tem mais propriedade para falar sobre o PCR. Quando a gente começou a acompanhar esses exames de PCR e prescrever o ômega 3 como um esquema terapêutico, não como um suplemento alimentar, mas como uma terapia mesmo medicamentosa, nós começamos a observar a queda do PCR, a queda dessa proteína inflamatória, né? Outros benefícios que nós observamos quando a gente faz o estudo do lipidograma,
Lipidograma é onde tem lá o colesterol total, o colesterol HDL, que nós chamamos de colesterol bom, onde tem o LDL, que nós chamamos de colesterol ruim, né? Onde tem o não HDL, o VLDL e os triglicéridos. Então, vamos falar no HDL. O HDL é o colesterol protetor. E ele deve estar numa faixa entre 60 e 80. Quando eu tenho esse HDL um pouco mais baixo, eu tenho a minha proteção cardiovascular diminuída. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar esse HDL? Atividade física, né? Que a maioria das pessoas fogem. Ou ao melhorar esse suporte através da alimentação, ok? Então, eu consigo melhorar o HDL, que é um marcador de proteção, é um colesterol protetor, melhorando a minha alimentação, ou suplementando, ou fazendo atividade física. O LDL é um colesterol que foi convencionado como colesterol ruim, apesar de nós sabermos que não é bem assim, porque o LDL, ele é composto de 11 subfrações. Dentre essas 11 subfrações, 9 delas são benéficas e 2 delas são maléficas. Porém, como nós não temos como quantificar quais dessas subfrações estão elevadas, então ficou convencionado que o LDL é um mau colesterol, tá? Apesar de não ser bem isso. Mas a gente deve ter esse LDL nos parâmetros saudáveis abaixo de 130, tá? Para que a gente tenha uma boa saúde. Onde que entra o ômega 3 nesse jogo? Então, ele vai trazer, como o ômega 3, ele apresenta ácidos graxos essenciais, né? Tudo, isso depende também da procedência, né? Porque quem trabalha já nessa área e conhece, sabe que nem todos os suplementos têm uma origem confiável, né? E quando eu tenho um ômega 3 de procedência, nós vamos conseguir ofertar, né, os principais ácidos graxos essenciais. Por que essenciais? Tudo que é essencial é que o meu corpo, meu organismo não consegue produzir. Então, se eu não consigo produzir, eu tenho que suplementar, né? Eu tenho que conseguir de fora. E o ômega 3, ele apresenta esses 2 ácidos, que é o EPA e o DHA. E esses ácidos, eles estão classificados numa categoria chamada de ácidos poliinsaturados, né? O que significa isso? Eu tenho, lembrando lá da química, lá do 2º grau, não sei se vocês lembram, aquelas ligações entre os carbonos, então eu tenho um carbono e outro carbono, entre um carbono e outro, eu tenho 2 ou 3 ligações, tá? Então, esses ácidos, eles são chamados ácidos graxos insaturados, tá? Que é o caso do nosso ômega 3. Quais são esses ácidos que nós temos de insaturados? É só o ômega 3? Não, nós temos o ômega 3 e o ômega 6. Aí vocês podem estar se perguntando, olha, eu já vi de uma outra marca
um produto que ofertava tanto o ômega 3 como o ômega 6 no mesmo produto, e eu também já vi um outro produto que oferta ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Por que que eu haveria de escolher aquele que só tem o ômega 3? Porque nós sabemos que no desdobrar, tá, da bioquímica, o ômega 6, ele tem uma via anti-inflamatória, que é o que nós buscamos, mas também tem uma via que vai para a via do ácido araquidônico, que é uma via pró-inflamatória. Então, o ômega 6, ele é mocinho, mas ele também pode ser vilão, tá? Então, porque eu tenho uma via que desinflama e uma via que me inflama. O ômega 9 é a mesma coisa. Eu tenho uma via que desinflama e também tenho uma via que me inflama. Ora, se eu estou buscando um fator anti-inflamatório e eu já estou inflamada, por que que eu vou dar um suplemento que pode seguir uma via pró-inflamatória? E isso depende muito da condição do indivíduo, né? Então, alguns pacientes, eles podem até ir mais pela via inflamatória. Então, eu vou estar dando um suplemento que, ao invés de resolver, vai até piorar a situação daquela pessoa, tá? O ômega 3, qual que seria, então, a diferença funcional entre o ômega 3 e o ômega 6? Basicamente essa. O ômega 3 apresenta apenas a via anti-inflamatória, enquanto o ômega 6, ele, além de apresentar a via anti-inflamatória, também tem uma pró-inflamatória. Hoje, qual seria a proporção ideal na alimentação entre ômega 3 e ômega 6? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a proporção ideal de ômega 3 para ômega 6 seria mais ou menos assim: 1 ômega 3 para até 4 ômega 6. Essa é o máximo. Tá? Alguns países adotam a proporção ideal de 1 ômega 3 para 2 ômega 6, mas a maioria adota 1 ômega 3 para 4 ômega 6. Hoje, a nossa alimentação, né, do dia a dia, né, que a gente come muita comida industrializada, muitas substâncias, muitos aditivos, essa proporção de ômega 3 e ômega 6, ela foi absurdamente alterada. Então, hoje, no dia a dia, nós já temos, na alimentação comum, a proporção de 1 ômega 3 para 20 ômega 6. Então, por isso que também a gente não tem essa necessidade de estar repondo ômega 6. Tá? Agora, o que o ômega 3 ele me traz de benefícios na prática? Que patologias que eu posso tratar com ômega 3? Tá? Na prática, nós sabemos que a gente consegue diminuir esse processo inflamatório, né, de baixo grau, a gente consegue diminuir processo inflamatório agudo de alto grau, a gente consegue diminuir os eventos de doenças cardiovasculares,
Porque o ômega 3, ele também deixa o sangue mais fluido. Lembrando que a membrana celular, lembra lá da 7ª série que a gente estuda como é constituída a membrana celular? A membrana celular, ela tem uma constituição lipídica, né? Que essa constituição lipídica são gorduras, que são os ácidos graxos. Então, quando eu tenho a proporção de ômega 3 e ômega 6 correta na alimentação ou através da suplementação, a membrana celular, ela vai ser mais fluida, mais flexível, ela vai ser adaptável. À medida que essa proporção ela entra em desequilíbrio, como ocorre hoje com a nossa alimentação, o que vai acontecer? A membrana tende a ter maior rigidez, ela fica enrijecida, dura. Isso dificulta as trocas entre o meio dentro da célula, que é intracelular, com o meio fora da célula, que é o meio extracelular. Isso aumenta o acúmulo de toxinas dentro da célula, porque ela não consegue excretar corretamente, tá? E dificulta a absorção de nutrientes. Então, é uma célula que começa a ficar desnutrida, né, internamente, porque ela não consegue absorver adequadamente, porque a membrana dela está enrijecida, tá? Então, assim, mas existem canais que fazem esse transporte, mas existem substâncias que fazem o permeio, a absorção através da membrana, atravessando essa membrana. E se ela estiver enrijecida, dificulta, né? Nós temos estudos mostrando que algumas mulheres, elas têm dificuldade para engravidar. Por quê? Porque tem essa desproporção na quantidade de ômega 3 e ômega 6. Isso dificulta o quê? Lembra lá do óvulo? O óvulo, ele tem como se fosse uma capa de proteção. Quando o espermatozoide chega ali para tentar atravessar aquela capa está enrijecida. Apesar da cabecinha do espermatozoide ter diversas enzimas digestivas para romper aquela barreira, aquela capa ali está muito enrijecida. E aí ele não consegue, não tem habilidade para romper aquela barreira. Então, a importância de manter a proporção ideal de ômega 3 no nosso organismo. Uma informação, né, a título de informação, eu estudei, né, com o Dr. Laí Ribeiro, e o Dr. Laí Ribeiro, ele tem um protocolo, né, onde ele fala que nós podemos criar gênios. Por que criar gênios? Quando a gente suplementa bem, adequadamente, a mulher no período pré-gestacional e no período gestacional, tá? E um dos nutrientes primordiais para que essa criança nasce com uma atividade cerebral adequada, tá? Onde ela tenha uma capacidade de aprendizagem melhor, é quando há a suplementação adequada de ômega 3 na dieta materna, tanto pré-gestacional quanto durante a gestação e no pós-parto, que a mãe ainda vai estar amamentando essa criança, né? Então, os alemães, eles utilizam bastante dessa teoria, né? Então, eles começam a suplementar as mulheres precocemente, né? Na idade mais precoce, desde que ela tenha só suspeita, né, de que vá engravidar, e começa a suplementar também as crianças com ômega 3 líquido, né? Precocemente, né? Para que essas crianças tenham melhor rendimento na memória, na aprendizagem, porque a gente sabe que os neurônios,
eles têm uma capinha que envolve, né, aquele prolongamento, que é o axônio, que é a bainha de mielina. E para a gente ter uma efetividade dessa bainha de mielina, nós temos que ter o ômega 3 em quantidade adequada. Tá? Em relação ao ômega 3 também, a gente utiliza também pacientes psiquiátricos, porque hoje a gente sabe que algumas doenças psiquiátricas, elas são provenientes de uma má alimentação, né? Então, quando a gente começa a melhorar a conexão neural desses pacientes, com ômega 3, melhora a fluidez da membrana celular, desinflama, ele começa a melhorar também de sintomas psiquiátricos, chegando até a diminuir os medicamentos convencionais. Acho que dá para passar, né, Tati? Aqui. Em obesos, né? O ômega 3 traz uma vantagem em suplementação em paciente de emagrecimento? Sim. Eu trabalho também, né, com obesidade, com emagrecimento, e também passei por um treinamento com o Dr. Barry Sears. Quem que é o Dr. Barry Sears? É o médico de Hollywood, o médico das atrizes. O que fica muito enfocado no treinamento do Dr. Barry Sears? Ômega 3 para desinflamar, para que eu consiga otimizar os resultados da dieta e otimizar os resultados dos exercícios físicos. Então, aqueles pacientes refratários, que é difícil de perder peso, a gente sempre entra com uma dose adequada, né, de ômega 3, dose adequada, geralmente para emagrecimento, obesidade, é pelo menos 6 gramas de ômega 3 por dia, né? Uma cápsula tem 1 grama, né? E então seria 6 cápsulas ao dia. Porque o obeso, ele tem um processo inflamatório muito exacerbado, né? É uma bomba relógio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desinflamar e detoxificar. O ômega 3, para ser de boa qualidade, eu também tenho que ter uma proporção adequada de EPA e DHA. A proporção adequada entre EPA e DHA é de aproximadamente 1:2. Como assim? 1 EPA para 2 de DHA. Então, significa que eu tenho que... desculpa, ao contrário. 2 EPA para 1 de DHA. Significa o quê? Significa que para cada molécula, 100 gramas de DHA que eu ingiro, eu tenho que ingerir 200 gramas de EPA, tá? E o nosso ômega da Wave Global, ele tem essa proporção, tá? Nós temos 540 miligramas de EPA e 360 miligramas de DHA. Então, está dentro da proporção ideal de um ômega que oferece boa quantidade de ácidos graxos, tá? Na forma equilibrada. Só para falar, o ômega 3, ele também fornece algumas moléculas, né, no processo de metabolização do ômega 3, que são muito importantes, que são as resolvinas e
protectinas, que a gente só consegue ver isso no ômega 3, de boa qualidade. Resolvinas são moléculas que vão acelerar o processo de cicatrização, desinflamação, vai sinalizar o organismo para uma resposta otimizada. Vamos para frente? Tá. Agora nós vamos falar sobre o dexamisol. O dexamisol, creio que a maioria ainda não conheça, né? Porque é uma novidade, um produto que vem com uma pegada muito diferente do que nós já havíamos visto, né, no mundo da suplementação. Por quê? Porque a base do dexamisol são os fatores de transferência. Mas o que é isso? O que são fatores de transferência? Então, vamos lá entender um pouquinho, voltar um pouquinho lá naquela biologia lá do 2º grau, né? Lembra quando a gente estudava o DNA, né? DNA é o nosso, onde a gente armazena o nosso código genético, né? O DNA, ele geralmente está no núcleo da célula e ele vem informando, né? Vem com nossas informações genéticas. Quando eu quero fazer uma cópia dessa informação, dos genes, eu tenho que fazer a transcrição. Então, eu tenho aqui o DNA. O DNA, ele já contém todas as informações hereditárias, genéticas, tá? E eu quero fazer a transcrição, que a gente vai dar origem a um RNA. Quando eu faço essa cópia, esse processo do DNA passar a informação para uma fita de RNA é o processo que a gente chama de transcrição, ok? E no dexamisol, nós temos fatores que otimizam essa transcrição, que melhoram a forma de fazer uma cópia bem feita, evita erros. Imagina quando você vai fazer um xerox e o xerox sai mal feito, sai borrado, sai falhado, né? Isso houve um erro na transcrição. E isso pode acontecer por falta de nutrientes, por intoxicação, por parasitas, pode acontecer por alteração do campo eletromagnético, pode acontecer por desnutrição. Então, pode acontecer por diversos fatores, né? Porque nós nascemos com genes bons e genes ruins. E nós temos a oportunidade de ligar genes bons e de desligar genes ruins, tá? Tanto de fazer uma coisa quanto outra. Eu também posso ligar genes ruins e desligar genes bons. A esse processo, hoje nós chamamos de epigenética. O que vem a ser a epigenética? É a manifestação da genética. Antigamente, há um tempo atrás, a gente só ouvia falar genética. A minha família, ela é uma família de diabéticos. Então, eu inevitavelmente vou ter diabetes. A minha família é uma família que tem câncer de mama. Eu inevitavelmente vou ter câncer de mama. Hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Que a gente recebe, sim, essa carga genética, mas eu tenho a oportunidade de ligar ou não esses genes ruins, tá?
E isso depende 50% dos meus hábitos de vida. 25% está relacionado com a genética, né? Então, a gente não é refém dela. E 25% também está relacionado com atividade física, dieta. O resto é hábitos de vida, o que eu coloco, o que eu ouço, o que eu compartilho no meu dia a dia, porque a gente ainda enxerga o ser humano muito como apenas a parte material, a parte orgânica. Mas quando a gente trabalha nessa área de enxergar o indivíduo como um todo, como nós trabalhamos na medicina integrativa, então a gente observa muito o adoecimento ou a recuperação ligada a esse campo, né? Campo energético, mental, emocional, espiritual, tá? Não estou falando de religião, eu estou falando do que compõe o ser humano, tá? Porque como nós trabalhamos também com a medicina quântica, então a gente não consegue desvincular um do outro, tá? Então, quando eu trabalho também muito com pacientes graves, pacientes de câncer, pacientes que chegam até a gente com dores crônicas, a gente observa que tudo, quando a gente vai fazendo o caminho inverso, tudo começou com um processo de base emocional, de trauma não resolvido, tá? Voltando aqui à nossa estrela do dia, que é o dexamisol, né? Então, para a gente fazer um entendimento melhor, o que seria os fatores de transferência? São conjuntos de moléculas, né, com função de perceber, de identificar rapidamente, né, e destruir invasores, né, que são corpos estranhos ao nosso organismo. Então, o fator de transferência, ele seria é como se eu ligasse o processo de inteligência do sistema imunológico, ok? O dexamisol, ele ajuda a estimular as funções dessas proteínas, NRF1, NRF2, né, que são algumas proteínas que estimulam a transcrição, nós já falamos o que é a transcrição, de muitos genes mitocondriais, tá? O que são mitocôndrias? Mitocôndrias são organelas que é como se fosse a casa de força da célula. Então, elas têm a função de produção de energia. Então, essas proteínas, elas vão ajudar na transcrição dos genes de mitocôndria. Isso vai fazer com que eu otimizo a produção de energia, vai me dar mais disposição no dia a dia, tá? Nós temos também o estímulo da produção da glutationa. O que é a glutationa? A glutationa é um potente antioxidante, tá? Nós produzimos a glutationa. A glutationa, ela, além de se recuperar, ela ajuda na recuperação de outros antioxidantes. Então, ela ajuda na recuperação do alfa-lipóico, ela ajuda na recuperação da vitamina C. Então, além de ela fazer uma autorrecuperação, ela também ajuda na recuperação de outros antioxidantes. Aí, vamos lá, mas o que é um antioxidante? Um antioxidante é um produto que diminui o dano do meu organismo provocado por radicais livres, tá? Então, a gente tem uma ideia de que os radicais livres,
Oi? A notícia do Paulinho do Palmeiras não é novidade. Oi? Tudo bem? Podemos continuar? Podemos? Pode continuar. Ah, beleza. Então, a glutationa, ela tem uma função muito importante no processo de detox... tá falando de radicais livres, né? Tá, então vamos um pouquinho para trás. Os radicais livres são moléculas altamente reagentes que elas podem interferir num bom funcionamento do nosso organismo, porque elas podem reagir causando dano celular, né? Quando todo o radical livre é maléfico, é ruim? Não, isso é um mito, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar de um radical livre que é benéfico, tá? A formação de radical livre, ela é inevitável, tá? Então, eu estou produzindo radicais livres quando eu respiro, quando eu metabolizo um alimento, né? Tudo que eu produzo, quando eu faço uma atividade física, eu vou produzir radicais livres. Quando a gente faz um procedimento cirúrgico, tudo a gente vai produzir radical livre. Quando a gente tem essa produção controlada, não exagerada, a saúde vai bem, tá? Porque só não produz radical livre quem está morto, tá? Mas quando eu tenho essa produção de radicais livres exagerados, esses radicais livres começam a reagir com estruturas causando o que nós chamamos de estresse oxidativo, levando a pessoa para uma situação de acidez, tá? De acidose, que é o terreno ideal para a proliferação de doenças, tá? Então, eu preciso de estratégias antioxidantes para que eu consiga controlar a produção, né, a quantidade desses radicais livres. Nós produzimos, né, radicais livres, e existem diferenças genéticas na capacidade antioxidante de cada um. Então, tem pessoas que vêm com uma capacidade antioxidante ótima, né? Genética dela, ela nasceu assim. Então, ela vai ter uma boa capacidade antioxidante, outros vão ter uma capacidade antioxidante mediana, outros vão ter uma capacidade antioxidante baixa. O que significa? É aquela pessoa que comeu uma coxinha ali na esquina, ela já vai aumentar o estresse oxidativo. Por quê? Porque a capacidade dela de remover esses radicais é baixa. Então, é uma pessoa que precisa estar suplementando antioxidantes com frequência, tá? A glutationa é um antioxidante que nós produzimos, né? Como eu já disse, ela tem uma função importante de biotransformação e de eliminação de toxinas, né? E ela é um antioxidante que vai diminuindo com a idade, tá? Particularmente após os 40 anos, eu tenho uma diminuição importante de glutationa. Por isso que, quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai perdendo a capacidade antioxidante, a gente vai se tornando mais ácido, vai
deixando o terreno mais propício para surgimento de diversas doenças, tá? O dexamisol, ele proporciona uma melhor produção de óxido nítrico. O que é o óxido nítrico? Está aí um radical. O óxido nítrico é um radical bom, tá? Nós produzimos o óxido nítrico na parede dos vasos sanguíneos, na parede interna. Ele tem uma função de dilatar esse vaso, né? Então, ele tem uma função de vasodilatação, isso faz com que a pressão melhore, né? Eu consigo adaptar essa pressão arterial. Então, eu já tenho aqui um radical que é benéfico para mim. O óxido nítrico, ele ajuda a praticantes de atividade física a melhorar a performance muscular durante o treino, né? Então, existem aminoácidos precursores do óxido nítrico, né? Como a citrulina, a arginina. Então, a gente dá esses aminoácidos pré-treino, esse praticante de atividade, ele vai conseguir, durante o treino, fazer uma vasodilatação, isso aumenta o fluxo sanguíneo, né? Nutre melhor o músculo, aumenta a resistência e melhora a recuperação muscular também. O óxido nítrico, importante para os homens também. Por quê? Porque ele, como eu falei, como ele é um vasodilatador natural, ele melhora a qualidade das ereções, tá? Então, a gente tem um produto único com um arsenal de produtos antioxidantes, anti-inflamatórios, vasodilatadores, altamente nutritivos, para que a gente possa fazer aquele caminho inverso, sabe? Sair do ácido e começar a caminhar novamente para o corpo mais alcalino, tá? Vamos em frente, Tax. Tá? Então, por que ele ajuda, o dexamisol ajuda a alcalinizar e detoxificar o organismo, né? Eu já falei sobre isso, né? A gente vai começar a caminhar no caminho inverso, que levou à formação dessa acidose, né? O que leva à acidose? Maus hábitos alimentares, sedentarismo, poluição eletromagnética, desautonomia do sistema simpático, desidratação celular, parasitose, toxinas ambientais, xenoestrógenos. Então, assim, a gente hoje vive num mundo que a maioria das coisas nos levam para essa acidose. Até um simples desodorante, um cosmético que você usa, pode estar te levando para esse caminho da acidose, tá? Então, hoje a gente tem esse produto que vem fazer o papel de preventivo e corretivo dessa acidose, tá? Ajuda a detoxificar, porque nós temos na composição do dexamisol a espirulina, né? A espirulina da Wave Global, a maioria que já conhece, é o nosso carro-chefe, né? É uma bactéria, né? Que tem um poder de detoxificação, principalmente de metais, tá?
Então, a gente tem uma bactéria que é nutritiva, ela melhora a nutrição celular, ela controla a hemoglobina glicada, que são alterações da glicemia, ajuda na resistência insulínica. O que seria a resistência insulínica? É quando eu tenho dificuldade para retirar o excesso de açúcar circulante, ou seja, um caminho para o diabetes, tá? Tenho na composição do dexamisol a clorela. A clorela é uma microalga que também tem essa função de detoxificação, tá? Então, ela vai ajudar na eliminação de toxinas, principalmente metais tóxicos, né? Tem uma função anti-inflamatória, né? Então, quando vocês veem a composição do dexamisol, nós temos a groselha negra, nós temos o ácido alfa-lipoico, nós temos as frutas, os blueberries, nós temos o ácido hialurônico. Então, nós temos vários ativos que ajudam nesse processo de desinflamação, no processo de diminuição, de desaceleramento deste envelhecimento. Uma curiosidadezinha sobre a glutationa, né? Não sei se vocês já observaram a pele das mulheres coreanas, né? As coreanas têm uma pele incrível, né? Elas usam e abusam de cremes, né? E à base de glutationa, e fazem muito uso da glutationa injetável. Hoje, né, nós que trabalhamos com a ortomolecular, então, vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, o soro da beleza, o soro Glow, tá? O que é o soro Glow? É o soro que as atrizes, né, os artistas usam antes de um evento para chegar mais radiante, mais bonito, né, mais apresentável. É o soro com glutationa, tá? Então, nós temos aqui dentro do nosso produto. Que mais que nós temos de benefícios com dexamisol? Ele ajuda a melhorar, a entrar em equilíbrio o nosso colesterol, tá? Então, nós temos um produto único no mercado. Por quê? Porque além desses vários ativos em sinergia, tá? Eu gosto muito de falar também do alfa-lipoico. O alfa-lipoico também é um antioxidante, né? Ele é de uma prática muito comum na área médica. Ficou muito bem conhecido agora também na pandemia. Foi muito usado em pacientes graves, né, de infecção por coronavírus, porque ele diminuía a adesão viral à célula, né, e fazia com que esse organismo reagisse melhor. Ele evita, né, o que a gente chama de cascata de citocinas, que é aquele processo inflamatório intenso, que a gente não consegue segurar. O ácido alfa-lipoico foi muito utilizado endovenoso, na veia, né, desses tipos de pacientes.
na prática clínica, ele é muito interessante para os pacientes que têm diabetes, né? E para prevenir o que a gente chama de neuropatia diabética periférica. O que é a neuropatia diabética periférica? É quando aqueles pacientes que são diabéticos e essa diabetes não é controlada, eles vão perdendo a sensibilidade, tá? Da pele. Então, ele pisa num prego, pisa numa pedra, não sente dor, tá? Aquilo fere e pode virar uma ferida crônica, um pé diabético, dependendo da evolução, pode chegar até uma osteomielite, que é até uma infecção óssea, uma infecção generalizada, né? Que geralmente são aqueles pacientes que vão para uma amputação. O ácido alfa-lipoico evita a neuropatia, a progressão da neuropatia diabética. E nós temos aqui dentro do dexamisol, né, uma dose diária de ácido alfa-lipoico. Vamos para frente, Tax. Tá? Isso aqui eu já acabei de falar, né, que ajuda a melhorar a função da insulina, justamente por essa questão de melhorar, ela melhora a sensibilidade, a absorção dessa glicose pela insulina, melhora também o edema, o inchaço, né, em mãos, pés e pernas. Por quê? Porque ele ajuda a melhorar a drenagem do sistema linfático. Sistema linfático também é um sistema de eliminação, de detoxificação, tá? E quando ele está otimizado, ele ajuda a gente drenar mais facilmente essas toxinas. E como a gente tem aqui vários fatores que melhoram a ativação do sistema linfático, a gente evita esse inchaço em mãos, em pernas, aquele peso nos membros no final da tarde. Vamos para frente, Tax. Oiê. Passou? Ah, passou. Melhora no refluxo, tá? Por que que ele melhora no refluxo? Porque ele ajuda o organismo a produzir as enzimas endógenas, né? Então, quando nós temos, a partir dos 40 anos, nós começamos a diminuição fisiológica da produção enzimática, né? E isso dificulta a digestão, tá? Dificulta a absorção. Então, eu preciso ter, ou eu faço a reposição dessas enzimas, ou eu faço o estímulo endógeno da produção dessas enzimas, né? Para que eu otimize a digestão. Uma digestão ineficiente me leva a uma absorção ineficiente, contudo, eu começo a ter um desequilíbrio generalizado no meu organismo. Por quê? Um exemplo básico, eu não consegui produzir triptofano lá no meu intestino. Eu não vou ter como formar serotonina, não vou ter como formar melatonina, tá?
Então, eu já começo a alterar meu bem-estar, eu começo a alterar meu sono, tudo causado por uma má digestão, má absorção e má produção. Melhora a libido, como a gente já falou, por causa da vasodilatação, estimulada pelo óxido nítrico. Tem, no dexamisol, nós temos a maca peruana, que melhora libido, principalmente em mulheres. A maca peruana é um tubérculozinho, uma raizinha, né, andina, muito utilizada pelas mulheres para a melhora da libido. Né? Aqui, a gente conhece muito nos praticantes de atividade física, né? Porque melhora a composição da massa muscular. Tá? Então, as mulheres usam muito a maca peruana com esse intuito de melhorar a massa magra e, de quebra, também ajuda bastante na questão da libido, né? Do apetite sexual, e melhora na mulher, ela tem uma pequena melhora na produção de testosterona, tá? A maca peruana não é tão importante nessa produção de testosterona no homem, mas na mulher ela estimula a produção de testosterona também, que é um hormônio masculino relacionado com melhora da massa magra, com proteção cardíaca, com melhora da memória, melhora da concentração, melhora de poder de decisão, tá? Ajuda na produção de neurotransmissores, né? Como eu disse, os neurotransmissores, eles necessitam de nutrientes para a sua formação, né? E se eu tiver deficiência desses nutrientes, eu não vou conseguir formar neurotransmissores como dopamina, GABA, serotonina, ocitocina. Isso eu começo a buscar outras formas de substituir essa falta de neurotransmissores. Uns começam a buscar dopamina na comida, então ele vai sentir prazer em comer, e é um prazer que vem e vai rápido, daí a pouco ele quer comer novamente. Então, é um indivíduo que desenvolve uma compulsão alimentar. Então, quando a gente otimiza essa produção de dopamina, esse indivíduo, ele também diminui essa compulsão alimentar. Produção de GABA, aquela pessoa acelerada, ansiosa, que não consegue dormir. O GABA é o nosso freinho, né? Se eu não tenho essa essa formação do GABA otimizada, eu vou estar sempre angustiada, acelerada. Produção de serotonina, né? Que me dá bem-estar, sensação de alegria. Não vou produzir ocitocina, que é o hormônio que a gente fala que é da afetividade, o hormônio do amor, né? Que estreita as relações entre as pessoas. Então, eu começo a ficar uma pessoa toda desequilibrada a nível emocional por falta de nutrientes suficientes para a formação desses neurotransmissores. Terminamos ou temos mais? Agora é com você, Tati. Doutora, chegamos ao final, né? Vamos aqui interromper. Eu vou fazer o seguinte, vou interromper aqui a gravação, tá? Espera aí só um pouquinho.